dia, gente! Nosso primeiro programa estreando aqui no Grupo ND, trazendo para vocês o universo das startups, dos empreendedores, tudo o que acontece nos bastidores, como fazer para se inserir nesse ecossistema, como fazer para transformar um sonho em uma realidade. E hoje a gente trouxe dois convidados mais do que especiais para estrear junto com a gente, com o pé direito, o Alexandre, que conhece todo o ecossistema catarinense, e o professor Dornelles, que traz aí a mentoria dentro da inteligência artificial. Esses dois contextos tão importantes para quem quer se tornar uma startup ou para quem já é empreendedor nesse cenário. Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia, Renan, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, hoje estreando o programa. Alexandre, se apresenta para todo mundo aí que está nos assistindo. Conta um pouquinho de você. Beleza, pessoal. Então, sou Alexandre, né? Eu trabalho aqui no Sebrae de Santa Catarina e sou coordenador desde 2013 de um projeto chamado Startup SC, né? Um projeto que a gente desenvolveu aqui em Santa Catarina para fortalecer o ecossistema do Estado, né? Então, dentro desse projeto, a gente atua 100% com startups digitais, né? Então, empreendedores que querem começar a sua startups que já têm o seu produto validado, trabalhamos com eventos, né? Então, a gente faz uma série de ações durante o ano inteiro para fortalecer o ecossistema aqui de Santa Catarina, né? Hoje, o Sebrae tem uma atuação no país inteiro com startups, né? Aí no Paraná a gente tem um projeto super exitoso também, que é o Startup Paraná, que é coordenado pelo pessoal do Sebrae Paraná, e aqui em Santa Catarina o Startup SC, né? Eu tenho a vantagem de estar num ecossistema que hoje é muito maduro, né? O ecossistema aqui de Santa Catarina de startup, o setor de tecnologia é um setor muito forte aqui no estado, e o que a gente faz é everbar, né? Crescer cada vez mais esse ecossistema com ações durante o ano todo, né? Então, desde para quem está começando uma startup, até quem já tem a sua própria startup e quer crescer e tracionar cada vez mais, né? Então, esse praticamente hoje é o meu principal projeto dentro do Sebrae Santa Catarina. Obrigada, Alexandre. Professor, se apresenta, conta um pouquinho aí como é o cenário que você atua dentro deste universo. Então, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando nesta live, né? Para quem está acompanhando depois nos canais que ficam aí nas redes sociais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse universo, ele é recheado aí de inovações e desafios, né? E eu trabalho mais com a parte do desenvolvimento das ciências e das competências técnicas para o desenvolvimento da inovação, né? A gente atua na universidade com projetos de pesquisa e inovação tecnológica, né? Atuamos também como mentoria, né? Junto à aceleradora aqui do Condor Connect. E a nossa tarefa principal é formar pessoas com capacidades técnicas para atuar nesse universo, né? Mas eu acho que a gente pode fazer um bate-papo bem interessante aqui, porque eu estou de um lado com a competência técnica, acho que o Sebrae está do outro lá, que é da competência, né, de quem está iniciando um novo negócio, né? E a aceleradora que pega aí essas competências e essas habilidades e transforma essas pessoas aí em grandes startups. Então, bom dia a todos aí. Sabe que ouvindo vocês falarem ali sobre esse universo, sobre a inovação, vamos começar com um pontinho que tem gerado um desconforto, o que é fantástico, dentro do universo tradicional. Tanto falando tradicional, tanto para a universidade quanto para o Sebrae. Como que a gente consegue, veja, nós estamos de um lado, que são as startups, são os empreendedores, a gente tem uma pegada muito rápida, tudo acontece com uma agilidade, mas do outro lado são as grandes empresas e que elas têm uma tradição, elas têm um formato. Qual que é o desafio que vocês enxergam, que vocês identificam aí quando a gente faz essa conexão, né? Falando aqui do universo da conexão das startups com grandes empresas, o que vocês sentem que mais dói, vamos dizer assim? Beleza. Bom, deixa eu começar. É muito interessante ver o que tem acontecido nos últimos anos, né? Então,
o setor de tecnologia de startups, ele cresceu muito nos últimos, de 2013 para cá, houve um boom, né? Hoje é quase que uma moda, vamos dizer assim, o cara querer começar a empreender e querer montar a sua startup. Isso é muito bom, né? O empreendedorismo é muito bom para o país, isso é super positivo. E o que a gente vê cada vez mais é vários setores se aproximando do setor do ecossistema de startups, né? Um ecossistema, eles são formados por várias... Quando a gente fala de ecossistema de startup, a gente lembra automaticamente do Vale do Silício, por exemplo, né? Onde você tem um boom de startups e você tem todo um ecossistema em volta das startups para que seja mais exitosa a chance do empreendedor dar certo. Então, isso funciona muito bem no Vale do Silício e a gente começou a replicar esse modelo de ecossistemas em outras localidades. Aqui no Brasil, a gente tem aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, um ecossistema muito pujante, em Minas Gerais, obviamente em São Paulo, que é o principal ecossistema do país, né? Então, isso de ter um ecossistema é muito importante. E um ecossistema ele é formado por diversos atores. A universidade, os investidores, as startups, as entidades empresariais, tudo isso faz parte do ecossistema. E a gente começa a ver muito forte grandes empresas também fazer parte de ecossistemas. E aí uma grande empresa, quando ela quer se inserir dentro desse ecossistema, porque é bom para ambas as partes, tanto para a startup quanto para a grande empresa, a primeira grande empresa, ela tem que entender como ela quer se inserir, porque uma grande empresa, ela pode se inserir dentro de um ecossistema e se aproximar das startups de várias maneiras diferentes. Eu posso apoiar, se eu quero começar a aprender, eu posso apoiar eventos, começar a conversar com os empreendedores, né? Os eventos são muito importantes, pena que agora a gente está na pandemia e os eventos estão proibidos, né? Mas eventos são muito importantes para ter essa primeira conexão. Uma grande empresa também, ela pode começar a trabalhar com aceleradoras, por exemplo. Eu tenho várias grandes empresas que se associam a aceleradoras e startups, né? A gente tem uma aceleradora aqui em Florianópolis chamada Darwin, que ela é muito focada nisso. Ela pega as grandes empresas e aproxima das startups. E esse tipo de iniciativa tem cada vez mais crescido no Brasil. Você tem não só as aceleradoras, mas parques de inovação que você tem grandes empresas e startups. Então, é uma outra maneira de você também, da grande empresa, estar próxima das startups. Então, a grande empresa ela tem muitas possibilidades de fazer negócios com as startups, aprender com as startups, porque o que você comentou, né? As startups são muito ágeis no seu desenvolvimento interno, elas resolvem problemas rapidamente. E, às vezes, uma grande empresa tem essa dificuldade. Então, essa junção da velocidade de uma startup e com um pouco também, não é uma burocracia, mas esses processos mais estruturados de uma grande empresa, eles se juntam e tem chances de muitas grandes empresas estão aproveitando muito bem esse espaço. Outras estão aprendendo e outras estão fazendo errado. Tem grande empresa também que está entrando no ecossistema muito para querer aproveitar, pensando que vai ter nas startups uma mão de obra barata, vamos dizer assim. E não é assim, né? Tem que ser bom para ambas as partes. Então, é tudo aprendizado. Uma grande empresa quer se aproximar do ecossistema, é extremamente importante, né? E ela tem que antes de ela poder se aproximar, ela tem que fazer um estudo interno e verificar como eu posso me aproveitar do ecossistema e das startups e o que eu posso doar também para o ecossistema. Porque essas grandes empresas podem ajudar nas mentorias e numa série de coisas para ajudar esses empreendedores das startups mais iniciantes, né? Uma coisa que ficou aqui é achar que uma startup é mão de obra barata. Né? Como acontece? Né? Mas sabe que eu percebo aqui, do lado aí dos empresários, é por não entender como funciona esse universo, né? É por não entender como que funciona uma startup, como funciona o desenvolvimento para essa entrega, né? E fazer essa junção. Por isso, a gente sente aqui também que tem muitas vezes a pessoa acha que é uma mão de obra barata, e não é, né? Startup não é de forma nenhuma uma mão de obra barata. Professor Dornelles, como é esse universo aí dentro da Universidade Federal? Nós percebemos uma forte tendência, né, nesse universo das startups nos últimos anos, né? Só que o que a gente percebeu também? Que esse ecossistema, na verdade, ele não é um ecossistema, né? As partes, elas acabam não se conversando, né? Isso quando nós falamos, por exemplo, que um objetivo de uma startup não é só ser um negócio, mas é ser um negócio inovador. E a inovação,
ela vem através do quê? Ela vem através de um processo de pesquisa e de um processo de desenvolvimento, né? E nós temos, por exemplo, a Lei do Bem, que é uma lei de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, que desde 2005, né, foi sancionada, e que muitas das grandes empresas hoje poderiam estar se associando a esse ecossistema de startups através dessa Lei do Bem, e acabam não usando, não usufruindo desse benefício que o governo já cede para as empresas poderem investir em inovação por conta de receio, ou às vezes até um tradicionalismo ali, né? Não quero mexer naquilo que está funcionando. Então, a gente percebe nos últimos anos que precisamos desenvolver esse ecossistema. E esse ecossistema, pesquisa, desenvolvimento e inovação, não é com os nichos separados. Então, a universidade ela tem que se inserir cada vez mais, né, no mercado de desenvolvimento, para quê? Para aquelas pesquisas de ponta, né, aquelas pesquisas altamente científicas que são desenvolvidas na universidade, tem uma extensão para a aplicação na indústria, para a aplicação no varejo, como nós vemos aqui no Condor Connect, para a aplicação em várias outras áreas do mercado, que hoje a gente vê que não fazem inovação, porque são mercados ainda muito tradicionais, sem essa pegada inovadora, né? E, obviamente, né, a pesquisa ela precisa ser aplicada. Por quê? Porque nem toda a pesquisa ela gera um resultado de imediato, né? Que nem uma startup. A ideia de uma startup ela precisa ser testada e validada pelo MVP, né? Até você ter um produto final que você fala, este produto agrada o consumidor, né? Mas sabe Agrada o cliente final. Sabe o que eu percebo também, professor? É que, como tudo aconteceu rápido demais, alguns anos atrás, quando eu digo alguns anos atrás, é 2 anos atrás, era muito mais fechado. E hoje eu tenho um olhar muito otimista, né? Eu percebo quanto as empresas estão vindo para esse caminho. Eu acho que tem um cenário enorme para nós conquistarmos ainda, temos muitas oportunidades, porque eu gosto de pensar na oportunidade e não na dificuldade. Temos muitas oportunidades ainda para conquistar. E hoje já está melhor do que ontem, né? Então, as pessoas estão começando a desconstruir, né, aquela coisa mais enraizada, e construir um novo. E esse novo a gente diz que é esse frescor, né, esse formato aí das startups. Pelo menos no Paraná aqui eu tenho sentido muito isso. Alexandre, você em Santa Catarina, como que já percebe que tem essa proximidade, ou ainda acha que tem muito trabalho a ser conquistado? Não, como você falou, eu concordo plenamente contigo. Se a gente pegar, eu não digo nem 2 anos atrás, tá? O ecossistema de startups do Brasil, de 2013, 2014 para cá, ele deu um salto muito grande. Ano passado, por exemplo, se a gente pegar, ano passado, a gente teve o nascimento no Brasil de 7 unicórnios. O termo unicórnio, dentro do ecossistema, significa empresas que têm o valor de mercado acima de $1 bilhão, né? E somente no ecossistema do Brasil, foram 7 unicórnios que nasceram. Uma delas, inclusive, é aí do Paraná, que é a Ibanks, né, que é uma startup aí do Paraná, né? O Paraná está com um ecossistema... Forte. Eu trabalho com o ecossistema desde 2013 e eu sempre senti, assim, o ecossistema do Paraná, ele era um pouco engessado, né? Assim, os atores, aí essa percepção do professor, ela é importante, porque, assim, eu sentia isso no ecossistema do Paraná. Ele era um ecossistema engessado. O que acontecia? O ecossistema não era unido. Eu tinha as universidades de um lado, os empreendedores do lado, as grandes empresas. Não tinha uma interação entre esses atores. Aqui em Santa Catarina, pelo contrário, isso sempre foi muito forte. Aqui em Santa Catarina, o associativismo é muito forte. Então, o ecossistema daqui sempre foi unido. Tanto que muita coisa nasceu dentro da Universidade Federal, na década de 80 e 90, e hoje, eu digo sempre reitero isso, hoje o ator mais fraco dentro do ecossistema de Santa Catarina é a universidade. Ela é que está mais longe de querer essa aproximação, né? Ela está muito afastada do mercado, né? Tem toda uma ideologia, tem toda uma parte política nessa questão, mas hoje, dentro do ecossistema, principalmente aqui em Santa Catarina, as universidades estão mais afastadas. Isso mudou, porque se a gente pegar na década de 80 e 90,
o ecossistema aqui de Florianópolis, principalmente, ele teve um surgimento muito forte devido à Universidade Federal. A Fundação CERT, que é uma fundação super importante aqui no estado, a criação dos centros de inovação, a universidade sempre esteve muito próxima, agora está um pouco afastada. Então, essa tua perspectiva, eu acho extremamente correta. O ecossistema do Brasil cresceu muito nos últimos anos, tanto pela quantidade de empreendedores, e o que a gente vê é cada vez mais essa roda rodar, na realidade, assim, novos empreendedores vão surgindo com novas ideias inovadoras, já com a mentalidade de startup, de ser ágil, fundos de investimento cada vez mais apostando nessas startups, cada vez mais pesquisas acontecendo dentro das universidades, então a gente começa a ter uma roda maior. Então, assim, hoje, se a gente pegar e avaliar há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com startups, que é praticamente há 10 anos atrás, a realidade é muito diferente. Quando a gente começou, o empreendedor que vinha participar dos nossos programas de aceleração, ele era muito imaturo com relação a uma série de questões de gestão, de empresas, de modelagem de negócio, e hoje não, por quê? Hoje, a grande maioria dos empreendedores que começam a empreender startups, ele já abriu 1, 2, 3 startups, às vezes, então ele já tem essa trajetória, e aí as chances de dar certo são muito maiores. Então, eu vejo que o nosso ecossistema hoje já está num patamar muito melhor do que era há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, está crescendo cada vez mais. Obviamente, nós temos uma série de problemas no Brasil, de abertura de empresa, de tributação, que tem que ajudar. Se a gente conseguir resolver isso, nós somos um celeiro muito forte com relação à inovação. Não podemos nos comparar ainda com o Vale do Silício, ou com o ecossistema chinês, ou com o ecossistema de Israel, que é extremamente avançado, mas a gente já tem 7 unicórnios dentro do Sabe, Alexandre, que eu gosto? A gente não pode se comparar, né? Mas nós temos uma característica muito forte. Os nossos empreendedores, né, dentro desse cenário, desse ecossistema, nós driblamos muita coisa, né? O empreendedor, para ele permanecer no mercado, não desistir, conseguir levar a sua ideia adiante, às vezes sem investidor, às vezes sem muita abertura nas grandes empresas. Então, a gente tem uma força, uma resiliência, né, em trabalhar sem dinheiro, em trabalhar sem apoio, em trabalhar só com um sonho, que isso eu acho que a gente pode se comparar um pouquinho com Israel. Claro que a gente está falando não na sua melhor versão de Israel, mas na versão real, né, da força, da necessidade, das oportunidades, da coragem aí de se manter num mercado tão difícil. E ainda assim, a gente conseguiu aí desenvolver quase 7 startups que se tornando unicórnios. Então, a gente não pode se comparar porque nós estamos falando de países. Né? No sentido de países, eu também acho que não. Até o tipo de investimento, o tipo de olhar, tudo é diferente. Mas no sentido de startups, eu acho que nós estamos num bom cenário, né? Acho que a gente está com bons players aí representando. Eu concordo. Assim, a gente não pode nunca... tem muita gente que... Eu vejo muito, às vezes, o pessoal, o novo Vale do Silício no Brasil. Pessoal, o Vale do Silício é no Vale do Silício, é lá, é uma realidade totalmente diferente. O ecossistema de Israel é outra coisa também totalmente diferente. A gente tem o nosso ecossistema, e a gente está aprendendo a fazer do nosso jeito, com os nossos problemas, com a coisa. E a única coisa que a gente está tentando mudar um pouco na mentalidade do empreendedor brasileiro é que, assim, quando a gente fala do Israel, China, Estados Unidos, a mentalidade do empreendedor é muito global, né? Então, assim, Israel, pela necessidade, porque é um país extremamente pequeno, qualquer negócio que nasce em Israel, qualquer startup que nasce lá, ela já pensa global desde o dia 1. Normalmente o empreendedor brasileiro, ele não tem essa mentalidade. Ele pensa no mercado nacional e às vezes no mercado regional. Do estado. Né? Então, isso os mais ousados é que vão para outros estados, né? Mas isso que a gente é muito grande. E aí que eu vou até dar outro exemplo aí do Paraná também, que é a Pipefy, né? Que é uma startup também aí de Curitiba, que é um fenômeno, e eles, desde o dia 1, eles pensaram global. O Alex, que é o empreendedor, o Alessio, que é o empreendedor da Pipefy, ele foi acelerado no Vale do Silício, e desde o dia 1, ele pensou no mercado global. Então, é isso que a gente tem que talvez mudar um pouquinho mais a mentalidade do nosso empreendedor. Pensar grande, né? Pensar global. Mas isso é um papel que faz parte também da nossa universidade, né? Sim. Alexandre? O que a gente percebe, né?
esse ecossistema evoluiu muito nos últimos anos. O termo startups aí é um termo bastante recente, no Brasil mais recente ainda, né? Então, nós temos esses unicórnios, mas são empresas aí que trabalharam por 10 anos para conquistar, né, 10 anos ou mais, para conquistar um status, né, de ser uma empresa global e com um aporte de capital esse montante. Mas a realidade é que o nosso sistema de educação ele sempre foi formatado para formar profissionais, né, competências profissionais, e não para a gente formar empreendedores. Né? Então, essa visão do empreendedorismo é uma visão recente, e isso, na estrutura das universidades, é algo que está mudando já, né? Nós já temos no BNCC aí uma iniciativa do empreendedorismo já para o ensino médio, né? E as universidades também estão cada vez mais captando essa necessidade, né? Então, a universidade está buscando essas parcerias com o setor privado, por quê? Porque ela está tendo a necessidade de se adaptar a esse ecossistema, né? E colocar os seus esforços para formar competências para esse ecossistema, e não só competências profissionais. Isso a gente percebe bastante aqui, né? Na aceleradora Condor Connect, né? A gente tem recebido várias startups, e a gente percebe aquelas startups que têm o cunho mais acadêmico, né? A gente percebe aquelas startups que nem você comentou, né? De serem regionais. Então, no interior do nosso estado, as startups que nascem no interior do nosso estado, elas nascem para atender o comércio local da sua cidade. Né? Aí você fala, qual é o seu plano de escalabilidade? Não sei. Né? Como que você pretende acessar o mercado das grandes cidades? Não sei. Então, é uma realidade que a gente está vivendo, né? E a gente tem que lapidar esse empreendedorismo, a gente tem que captar esses empreendedores para colocar eles com essa visão. Não necessariamente uma visão global, de que o mercado global é para todo mundo, né? Ele não é, ele é restrito ao mercado das tecnologias, né? Mas pensar muito fora da sua zona de conforto, né? E isso eu acho que é o que as nossas startups aqui estão precisando de um pouco mais de gás, né? Um pouco mais de incentivo nesse sentido. Mas sabe que nisso é formar empreendedores, né? Quando a gente fala, pega ali o olhar do Alexandre mais o olhar do professor, é isso que a gente identifica. Nós precisamos formar empreendedores, não nós, aqui, Cauana, Alexandre, não, mas a sociedade, né? Por quê? Porque temos oportunidade, tem uma necessidade gigante, a pandemia veio mostrar isso também, só temos conhecimento técnico, mas não temos empreendedores. E são pessoas que precisam desconstruir para construir e transformar mindset. Porque não adianta eu ter uma grande ideia que se meu olhar é 100% acadêmico. Não adianta eu ter mestrado, doutorado, mas eu não consigo olhar como negócio, como business. Então, porque o que eu percebo aqui? Percebo que tem muita gente com muito conhecimento técnico, mas nenhum conhecimento do empreendedor, do negócio, de business. Então, fazer essa transformação também leva-se um tempo e precisa muito estudo, muito preparo, muita dedicação, porque tem muito potencial, mas esse potencial precisa ser usado de forma certa. Então, é legal isso que tu falou, porque é exatamente o que a gente vê acontecendo, né? Então, assim, eu estava falando desses cases de unicórnios, de startups. Se você pegar os empreendedores que estão por trás dessas empresas, todos eles já empreenderam 1, 2 vezes. E aí, para dar certo, foi na terceira. Então, eles tiveram que aprender na marra. Vamos dizer assim, eles não tinham uma base acadêmica, ou muitos deles, às vezes, fizeram universidade fora do país. Então, porque aí já lá tem vários empreendedores desses estudaram em Stanford, em Harvard, nessas universidades, aí já vem com essa cabeça de empreendedor, de mindset de empreendedor. Agora, é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente pega hoje empreendedores que estão nas universidades, esses empreendedores, normalmente, eles começam a empreender sem ter noção de empreendedorismo, de gestão, e normalmente fadada ao fracasso, né? A startup dura 1 ano e fecha. Só que ele aprende. Né? O bom de uma startup, né, e a startup, a vantagem dela é você aprender rapidamente com seus erros. Né? Então, é a validação, você criar um MVP, validar, testar, não deu certo, faz o pivô, que a gente fala, né, mudar os rumos da empresa. Então, a vantagem de você começar a empreender com a startup é que você consegue aprender rapidamente. E aí, não dando certo na primeira vez,
vamos tentar a segunda vez, né? E aí, com a segunda vez, você já tem mais chances de sucesso. O que a gente tem que fazer, obviamente, o Sebrae, as universidades e todos os atores do ecossistema, é dar esse embasamento maior, porque o empreendedor, quando querer empreender, ele já tem pelo menos algumas habilidades melhores para poder começar a empreender. Hoje não tem, realmente. Você sai da universidade, você não sai para empreender, você sai para ser um empregado, um trabalhador ou fazer pesquisa, mas empreender, necessariamente, são poucas as universidades no Brasil que conseguem capacitar um aluno para que ele tenha esse mindset empreendedor. E não é só dar uma matéria de empreendedorismo numa sala de aula. Não, tem toda uma metodologia que você tem que aplicar dentro das universidades para que essas pessoas consigam criar suas próprias empresas dentro da universidade. E é o que a gente vê acontecendo nos outros ecossistemas que eu comentei, no Vale, na China, na Coreia, em Israel. O aluno, ele começa a empreender dentro da universidade, junto com os professores, e montam empresas dentro da universidade. O maior case de Israel, por exemplo, eu não me recordo agora o nome da empresa, ela nasceu entre um aluno e um professor que criaram uma ferramenta, né, de análise de um algoritmo para trânsito. Na verdade, ele criou um algoritmo para botar dentro dos carros e poder verificar se o carro para carros autônomos. Essa empresa foi vendida por 15 bilhões de dólares para a Intel. 15 bilhões. O Unicórnio é uma empresa de 1 bilhão. Essa empresa, ela era 15. E essa empresa nasceu dentro da universidade lá de Israel. Um aluno e um professor criaram esse projeto, criaram um produto, foi crescendo, e a Intel foi lá e comprou essa empresa inteira por 15 bilhões. É o maior case de Israel. E foi uma empresa que nasceu dentro da universidade, entre aluno e professores fazendo um projeto, né? Então, você veja... Opa, desculpa, veja que interessante, Alexandre. A gente tem notado nas universidades um movimento muito crescente agora, né, e muito forte das empresas júniores, né? Essas empresas júniores são aquelas empresas formadas pelos alunos dentro dos seus cursos, para eles poderem ter aí o desenvolvimento de algumas habilidades e competências de mercado, né, para complementar a sua formação profissional. Mas dentro dessas empresas, o que nós estamos percebendo? Que eles estão buscando o quê? Nós queremos ter um conhecimento para criar um negócio, nós queremos ter um conhecimento para criar uma startup. Então, essa mentalidade, quem está trazendo para dentro das universidades também são os próprios alunos, né? Então, eles estão vindo com essa demanda, eles estão vindo com essa necessidade, e isso tem sido observado por parte do setor da educação. Eu sei que a gente está com tempo curto aqui, Ana, então vou deixar você agora. Isso, eu queria só para a gente fechar aí, como que as pessoas podem se inserir nesse ecossistema, seja em Santa Catarina, seja aqui no Paraná, porque quem ouve nós falando diz assim, legal, entendi, mas como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para estar lá? Como é que eu faço para começar? Por quem eu procuro? Aonde eu escrevo? Né? Porque às vezes a gente fomenta tanto, mas a lição de casa acaba ficando para trás. Então, como que eu faço para me inserir, Alexandre, no universo aí em Santa Catarina? Então, vamos dizer assim, antes da pandemia, depois a gente fala sobre a pandemia, né? Então, assim, eu acho que o legal de um ecossistema, né, é que eles começam a acontecer muitos eventos. Então, se você pegar esse setor de startups, são muitos eventos que acontecem, e esses eventos têm muito esse objetivo de conectar atores, né? Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, principalmente, tem um evento por noite. E são eventos técnicos, onde você se reúne com empreendedores para trocar conhecimento, tomar uma cerveja, conversar, fazer network, fazer negócios. Então, os eventos dentro de um ecossistema são pontos muito importantes. Tanto que aqui em Santa Catarina, o Sebrae, aqui a gente organiza evento praticamente toda semana, antes da pandemia. Agora está fazendo os eventos online também. Mas, assim, a porta de entrada para quem quer começar a trabalhar nesse mundo, que você não está dentro da universidade, por exemplo, quer começar a entender de ecossistema, participem de eventos do ecossistema, né? Então, o Sebrae, por exemplo, se você for... O Sebrae, aqui em Santa Catarina, tem o nosso projeto, que é o Startup SC, tem lá o site do projeto, você pode colocar o seu e-mail, o seu nome lá, e a gente vai mandando os e-mails de tudo que vai acontecendo dentro do ecossistema. Aí no Paraná, também tem o pessoal do Startup Paraná, que faz eventos.
e as próprias entidades, as aceleradoras, né? Aqui em Santa Catarina tem o Darwin, tem a ACE, tem várias aceleradoras que fazem eventos. A gente tem a ACAT, que é o nosso coração do ecossistema aqui em Florianópolis, onde todo dia tem alguma coisa acontecendo. Então, participar desses eventos é importante. Tem um outro evento para quem quer começar realmente a empreender, que se chama Startup Weekend. Tá? Esse evento ele é global, ele acontece no mundo todo. Aqui no Brasil acontecem edições, aí no Paraná já aconteceu pelo menos umas 30 edições, e ele é um evento de um final de semana para quem quer começar a empreender. Então, pesquisem sobre o evento chamado Startup Weekend, weekend de final de semana. Obviamente, agora não estão acontecendo nenhum evento presencial, então não está impedido de acontecer, mas daqui a pouco volta à normalidade, eu espero, e aí esses eventos vão acontecer. Então, quem quer começar a empreender, começar a falar sobre startup e não sabe como começar, a dica que eu dou é participe de um Startup Weekend. Acontece no Brasil inteiro, é um evento de final de semana, sexta, sábado e domingo, e você vai se reunir com pelo menos 120 pessoas para começar a tentar tirar uma ideia do papel e transformar no negócio. Não vou explicar muito aqui o evento, mas é bem fácil de achar, só no Google botar Startup Weekend vai aparecer muita informação sobre esse evento. Professor? Bacana. Eu acho que você tem que, em primeiro lugar, não ficar parado, né? Se você quer entrar nesse universo, você tem que se movimentar. E a primeira movimentação é descobrir em você mesmo as suas habilidades e aperfeiçoar essas habilidades. Então, a gente tem várias formas aí de você buscar, né, uma formação, uma competência que você não tem ainda para começar a construir um novo negócio. Em segundo lugar, é arriscar. Se você não arriscar, você não sai do lugar. Então, participe de hackathon, né? Participe dos eventos que estão... Você que é universitário, participe dos eventos que a universidade promove, né? Hoje a gente está aí com a pandemia, mas esses eventos acontecem muito. Participe de pitches, né? Muitas aceleradoras, muitas incubadoras oferecem essa possibilidade. Dê lá a cara a tapa, vá testar a sua ideia, vá validar se a sua ideia tem um apelo de mercado, vá colher as informações que esse pessoal tem para te passar, porque todo mundo passa muita informação que é valiosa para o seu negócio, que é valiosa para o seu crescimento pessoal e que você tem que aproveitar aquilo para transformar num negócio. E a aceleradora também é um caminho bem importante aí para quem tem já uma ideia, uma startup e quer colocar essa startup para acontecer. Legal, gente. Nosso tempo, esse bate-papo podia, né, durar horas, porque tem muito assunto, muita coisa para ser discutida, ser conversada, ser compartilhada, mas nós temos que encerrar. Então, o meu enorme agradecimento para você, Alexandre. Obrigada pela sua contribuição. Com toda certeza, você é uma pessoa que está aí movimentando demais o setor catarinense e agora pode estar contribuindo junto com a gente. Muito obrigada. Professor Dornelles, eu só tenho a te agradecer em estar sempre nos acompanhando aí. Deixamos um ótimo final de semana para todos vocês e que saiam da zona de conforto, pensem em dar o primeiro passo e começar a empreender. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal.